Pronto, tá gravando. Pode começar, Mariana. Gente, obrigada, Léo. Léo apresentou muito bem o PET, né? Apresentou muito bem a proposta do minicurso e as propostas das cartilhas, né? É o segundo volume, a gente já publicou uma cartilha. E, bom, essa ideia surgiu e eu queria também falar para quem está assistindo pelo YouTube, deixar o seu like, né? Dar essa força para a gente, porque a gente está gravando justamente para outras pessoas poderem assistir. Mas a proposta do minicurso das cartilhas surgiu justamente pensando nesse novo contexto, né? Em uma das reuniões, a gente sentiu a necessidade, porque a gente teria que continuar com o projeto, e surgiu essa oportunidade de fazer as cartilhas, que eu acho um gênero extraordinário, é muito didático, é muito interessante, cabe para qualquer público, né? Dependendo do conteúdo. E partindo dessa ideia de cartilha, o minicurso ele teria que continuar. A gente também teve um minicurso que também foi muito ótimo ano passado. Confesso que a gente não esperava tanta gente, né? A gente fica muito feliz, porque creio que todos que estão aqui sabem dessa dificuldade que é conseguir tanta gente numa sala, ou numa roda de conversa, ou num minicurso. Eu acho que até na própria aula mesmo é difícil de ver tanta gente presente, né, e participando ativamente. Então, a gente agradece desde já, né, e a proposta foi feita e elaborada com muito carinho, com muita atenção. A temática ela foi pensada a partir de uma conversa, né? Eu faço parte também da comissão de laboratório e a gente sentiu a necessidade de falar sobre esse letramento digital, vendo, né, e também partilhando dessa dificuldade. Nós, como alunos, né, nós somos alunos, eu e o Léo somos alunos do curso de Letras, Língua Portuguesa da Unilab, e nós também tivemos essa dificuldade com essa nova proposta mesmo de ensino remoto, né? Então é importante que vocês saibam também a diferença entre ensino remoto e o ensino à distância. A gente não está tendo um ensino à distância. Nós estamos no ensino remoto, né? Pelo menos nós é a Unilab. Então é diferente, a gente não tem uma plataforma específica, porque o ensino à distância, ele tem outra proposta, ele é preparado, o material didático, o material do professor, o material das aulas, a plataforma, ela é pensada nesse ensino à distância, nesse ensino virtual. O ensino remoto não é pensado assim, né? O ensino remoto veio porque a gente teria que continuar o semestre, isso eu estou falando por uma perspectiva universitária, né? E a gente teria que continuar as nossas vidas e foi proposto esse ensino remoto, que é muito complicado, porque nem todos têm esse acesso à internet, nem todos têm acesso aos mecanismos, né, da tecnologia, como o celular, como o computador, como o notebook, como um tablet. Então, a gente pensou nessa proposta justamente para falar sobre esse letramento digital, porque nós somos, né, nós do século XXI, nós somos letrados, digitalmente falando, a gente vai falar sobre essa questão da geração Y, e também deixar, eu não sei se todos aqui têm acesso à cartilha, né? O Léo vai enviar também para vocês o link para vocês baixarem a cartilha. A cartilha, essa parte do letramento digital foi feita por mim, né? A gente produziu por mim, Janiele, que também é uma bolsista do PET, e a Alice, né? Nós três somos do curso de Letras e Língua Portuguesa. Fizemos juntamente essa proposta de apresentar o que é esse letramento digital, né? Que é justamente o que eu vou propor, né, para vocês. E também falar um pouco disso, porque eu vi que tem professores, né, do ensino básico, vi que tem outros alunos de outras universidades que podem ter aderido a outras metodologias, né? Então eu quero que vocês participem ativamente, eu quero que seja leve, eu quero que seja uma conversa, eu não quero que seja algo pesado ou uma carga para vocês. Nós estamos falando aqui com estudantes que também estamos sobrecarregados, que também estamos cansados, que estamos meio perdidos, né? A gente está no fim de semestre, então eu quero que vocês participem ativamente para falar também como é que é para você, né?
essa questão do ensino remoto e também para os professores, porque eu, Mariana, estou no estágio de observação e eu estou vendo a dificuldade que é para o professor. Eu estou fazendo estágio no ensino fundamental 2 e eu vejo a dificuldade que é para os alunos conseguirem entender, né? E eu trago até uma reflexão que uma colega trouxe o dia em uma das aulas, que ela falou que o tão sonhado silêncio que o professor queria chegou, né? Os alunos não participam mais ativamente das aulas, eles nem ligam as câmeras, eles não ligam os microfones, eles não falam. Então, o professor ele conseguiu o tão sonhado silêncio, né? O professor ele consegue dar aula sem interrupções, né? Isso pensando no modo fantasiado, né? Ele consegue dar a aula sem interrupções, mas, gente, onde é que fica a relação, né? A relação material, professor e aluno, né? Nesse processo de ensino e aprendizagem, né? A gente conseguiu esse tão sonhado silêncio, mas a gente não consegue conversar, a gente não consegue aprender. Eu sempre falo muito isso, porque alguns professores, principalmente no aspecto universitário, os professores eles têm uma linguagem mais científica que alguns alunos não acompanham. E eu estou aqui com meu colega conversando, eu passo a entender através da linguagem do meu colega e não da linguagem do professor. Então, isso também acabou, né? Eu percebo que as pessoas realmente prestam atenção, que a gente também não tem esse controle, né? Acredito que os professores sentem essa dificuldade de não ter o controle de quem está assistindo, de quem está participando. E eu percebo também, pelo menos no ensino fundamental 2, no qual eu estagiei, o chat do Google Meet ele teve que ser fechado, porque os colegas, né, os alunos, estavam conversando, estavam desrespeitando a aula, desrespeitando a professora. Então, fica mais difícil ainda, né? Enquanto alguns alunos não querem falar, outros não podem falar porque o chat foi desligado. Então, quando a gente fala desse processo de ensino e aprendizagem, a gente sabe que a relação professor-aluno e aluno e colega é necessário, né? É primordial. A gente precisa dessa relação para estabelecer, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, um contato tanto prazeroso, porque a gente precisa disso, quanto para o conhecimento mesmo, essa carga que o aluno vai trazer e vai pegar do outro, né? Do professor, enfim. Então, eu espero que vocês participem, tragam as opiniões de vocês, e eu vou deixar muito livre. Quem quiser levantar a mão, até para não perder o raciocínio, porque eu falei alguma coisa, Mariana, gente, me apresentei, né? Mariana, desculpa. Mas se vocês precisarem falar algo, Mariana, eu quero falar, eu quero justamente complementar a sua fala, ou então não concordo, acho que deve ser dessa forma, eu também estou aberta, eu sou uma estudante, né, do 5º semestre, e eu estou aqui também aberta justamente para essa discussão, eu quero aprender com vocês, né, a nossa proposta de minicurso, como eu já falei, é justamente não ser mais um peso para o semestre, não ser mais um peso para a carga que vocês já estão carregando, pelo contrário, eu quero que seja um momento de discussão, eu quero que seja um momento de diálogo, que a gente possa trocar ideias, trocar, como é que eu posso dizer, experiências, né? Porque eu vi que tem professores, vi que tem estudantes, vi que tem gente também de outras áreas, vi que tem estudantes de pós. Então, a gente está aqui para aprender junto, né? E a cartilha, a parte de letramento digital, gente, a cartilha tá linda. Eu agradeço a todos que participaram, né? Que fizeram dessa cartilha ser o que ela é, o que ela se tornou. E também quem ficou responsável pela. Como é que eu posso dizer? Gente, esses termos técnicos eu não conheço, mas que ajeitou a cartilha do jeito que tá a edição. Muito obrigada. Tá linda, é prazeroso ver, é bem didático, muito didático, né? A cartilha ela tem essa proposta didática interessante. Creio que alguns professores aqui, não sei, podem divulgar para os alunos, podem divulgar para os colegas, podem também levar essa discussão para a escola, para os gestores. É uma discussão interessante, letramento digital é algo muito interessante e muita gente não tem noção do que é, né, esse letramento digital, mas
pensando assim, letramento, a gente consegue pensar em algo, mas é natural que as pessoas confundam com o domínio da informática, gente, que não é, né? O fato de eu ser letrada não significa que eu fiz um curso de informática. Mariana, por exemplo, não tenho um curso de informática. E as coisas que eu aprendo nesse semestre, no PET, foi bem complicado. Eu aprendi na marra mesmo, aprendi errando, e é justamente o que acontece. Então, o que é esse letramento digital, né? Segundo Bolden, né, em 2008, o letramento digital é uma forma de pensamento crítico que não se limita ao simples ato de usar um computador. Gente, é justamente o que a gente vai trazer. O letramento digital não é o fato de eu sentar e mexer no notebook, mexer no computador, mexer nas redes. O letramento digital, ele está no dia a dia, né? Ele está nessas questões de mídias digitais. Ele está na pesquisa na internet, ele está numa postagem que você fez, porque você dentro de uma mídia social, você dentro de uma rede social, você é um leitor e você é um autor ao mesmo tempo, né? Você está ali gerando conteúdo, porque a gente tem essa mania de achar que quem gera conteúdo é o influencer, né? Mas todo mundo gera conteúdo, todo mundo posta alguma coisa. E o que é postado, o que é compartilhado, ele tem um peso, né? A gente tem uma responsabilidade dentro desse letramento digital, que é justamente como a gente trata a informação. Pegar uma informação, né, e compartilhar essa informação, a gente sabe que nas mídias, nas redes, na web, a gente pode, existe a fake news, mas existe a possibilidade de você ir conferir essa notícia, conferir essa informação, né? Você é letrado o suficiente para fazer isso, porque se você recebe uma informação, você já é letrado. Então, ser letrado, digitalmente falando, não é um curso de informática no qual eu sei qual tecla eu vou clicar aqui para abrir e fechar uma aba, reabrir uma aba que eu fechei. Não é isso. Isso não é ser letrado digitalmente. E se você já é questão mesmo de você fez um curso, você tem um conhecimento, aí já é outro parâmetro, outra ideia. Ser letrado é muito maior que isso, né? Porque é pensado num sentido mesmo bem amplo. Então, é, a gente tem a questão mesmo da pesquisa na internet, né? A navegação, a montagem, quando eu vou postar algo, o conhecimento e a avaliação de conteúdo, que é justamente esse gerar, né, conteúdo, gerar notícia, compartilhar, enfim. A gente pode visualizar a amplitude, né, no âmbito pessoal, que esse letramento ele gera benefícios e comodidades, como o acesso à notícia, que justamente eu já falei, que pode ser fontes confiáveis ou não, né? Vai depender do que você está gerando, né? De onde você recebeu a notícia. A gente pode checar, a gente é letrado o suficiente, assim como eu já falei. E muitas outras coisas, né? O que é esse letramento digital? Antes, a gente via uma necessidade de, se eu estou precisando de emprego, gente, eu estou dando um exemplo, não é tão fácil como vai parecer nesse exemplo. Mas eu tinha que buscar tantos meios para procurar um emprego, e com essas mídias digitais, esse acesso, eu posso procurar um emprego, eu posso ver uma vaga que eu me interesso. Ela facilitou muito a vida, né? E isso a gente não pensa, a gente só pensa na tecnologia quando é falando sobre mídias sociais, ou quando é um celular mais tecnológico, mais avançado. Não é isso, só o fato de você conseguir, ao achar um emprego por essa rede, isso é digital, né? Isso faz parte dessa nova tecnologia. E a gente não dá tanta atenção para esses tipos de características, né? A gente pensa só na questão mesmo de avanço. E não é só isso. É um avanço, faz parte desse avanço tecnológico, mas é muito maior do que isso, é muito mais amplo, né? E na questão do âmbito escolar e acadêmico, né? Falando no sentido mesmo universitário, essa prática transcende esses domínios, como, né? Usando esses meios digitais para impulsionar conhecimentos, isso está na cartilha, tá, gente? Usando meios digitais para impulsionar conhecimentos e desenvolver o senso crítico dos alunos por meio de ferramentas digitais. Gente, isso está na BNCC, né? Aqui aos professores que estão presentes, isso está na BNCC. Tratar, tem os campos, né? Os campos específicos, onde a gente vai tratar essa questão midiática, mas usar gêneros multimodais, hoje na sala de aula, é algo bem mais natural.
né? Isso é letramento digital. Quando eu passo um vídeo, eu falando, vamos supor, né? Eu, professora, passo um vídeo para um aluno, eu trago um gênero multimodal para a sala de aula, eu tô trazendo porque eu sei que esses estudantes, eles são letrados, né? Mesmo que eles não tenham essa acessibilidade, eles não tenham internet em casa, ou muitos, se eu estou falando do ensino básico, eles não têm internet em casa, eles não têm celular, eles não têm computador, mas eu, professora, quando eu trago um vídeo, eu trago um gênero multimodal, eu estou proporcionando a esse aluno esse letramento digital. Isso é muito importante, né? Isso é necessário, pensando no modo avançado que a gente está hoje na sociedade, a gente necessita, e hoje muito mais que ontem, né? Dentro desse contexto pandêmico, a gente necessita dessa tecnologia. Então, mesmo que os professores ainda não sabiam, ainda não tinham conhecimento ou não têm conhecimento desse conceito, a gente traz esse letramento, né? A gente faz esse aluno ser letrado quando a gente passa um vídeo no YouTube, ou a gente passa um filme, ou a gente traz uma imagem tirada da internet, a gente traz um meme para a sala de aula para contextualizar, né? Isso são gêneros multimodais, e o gênero multimodal ele conversa diretamente com a questão do letramento digital, porque a gente tira dali, né? Então, é justamente aí que a gente percebe os níveis de letramento digital, né? Klein, em 2008, considera uma habilidade de cada indivíduo, né? Essa questão do letramento digital. Para o autor, cada pessoa possui um nível de letramento, logo todos possuímos letramento digital, desde que tenhamos contato com a tecnologia. Que isso não é raro de se ver, gente. Né? Mesmo que muitas pessoas não tenham o acesso, né? Não tenham, como eu falei, questões sociais, econômicas, de classe, né? Nem todo mundo tem o acesso à internet ou ao celular, mas não é só isso, né? Não é só essa tecnologia que faz uma pessoa ser letrado digitalmente, né? Se ele necessita e se ele precisa dessa estrutura, ele está dentro, né? Ele é letrado. Então, como desenvolver essa capacidade nos alunos? Como é que a gente vai desenvolver, né? Principalmente no ensino básico. Como é que a gente pode tratar o digital com naturalidade? A ideia de uma educação mediada pela era digital assusta muita gente e assusta muitos professores. Por quê? Não é normal que a gente entenda um colégio que aceite o uso do celular em sala de aula. Isso eu estou falando no ensino mesmo, do Fundamental 1, do 2, do 1 nem entro muito em questão, mas do 2 e do ensino médio, eu estudei numa escola que a gente entrava e a gente tinha que deixar o celular e a gente só pegava na hora do intervalo, a gente não tinha acesso ao celular. Então, tem essa preocupação do gestor e tem a preocupação também do professor, porque o professor ele precisa ser autônomo, ele precisa daquela atenção, né? E as questões das mídias digitais elas atrapalham muito nesse processo, elas atrapalham e ajudam ao mesmo tempo, porque nem todo professor sabe como estabelecer uma relação que traga essas mídias para dentro da sala de aula, como o uso de notícia, o uso de, enfim, tantas outras possibilidades dentro até dos gêneros multimodais. As- Desculpa, gente, tô falando muito. As tecnologias invadiram a sociedade por consequência dos avanços da globalização, tomaram uma proporção gigantesca, de modo a abrigar que as pessoas avançassem no mesmo ritmo. Hoje é muito natural que a gente perceba crianças. Por exemplo, eu tenho uma idade e eu já sou letrada, né, digitalmente falando, eu já consigo mexer no meu celular, mas eu pego o celular do meu colega, talvez eu não consiga mexer só pelo fato dele ter uma configuração diferente. A naturalidade que uma criança de 3, de 4, de 5 anos para cima pega qualquer aparelho e consegue mexer é muito mais fácil do que eu, né? É muito mais natural. Isso é muito perceptível, isso eu acredito até que vocês possam trazer exemplos de casa. Ah, o meu sobrinho consegue mexer no meu celular mais do que eu, ele percebe coisas que eu não percebi, né? Por exemplo, meu celular mudou a configuração e o meu sobrinho
muito rápido se adaptou. Eu demorei a me adaptar e ele com 5 anos se adaptou muito mais rápido, porque ele cresceu nesse contexto. Ele cresceu que antes uma criança estava chorando, você dava um brinquedo, hoje você dá um celular, toma, vai assistir um videozinho, vai jogar. Até que ponto isso pode ser prejudicial, né? Até que ponto pode ser favorável e até que ponto pode ser prejudicial? Tem a questão da luminosidade do aparelho, tem a questão da criança, quando ela tem esse acesso muito rápido, ela esquece outras coisas, ela esquece de se socializar com as pessoas, né? Porque ele não está nas mídias digitais, ele está vendo filminhos, ele está jogando, né? Então ele não tem nenhuma relação a não ser com o aparelho. Então, tem as suas questões bem prejudiciais. Mas, por exemplo, o caso de algumas crianças que assistem vídeo em outras línguas, por exemplo, uma criança assiste o vídeo em inglês, ele vai ter essa facilidade porque ele está tendo esse acesso que ele não teria em qualquer outro lugar. Ele não vê os pais falando inglês, francês, espanhol. Ele vê nesse videozinho, né? Então ele está tendo outra possibilidade. E isso é uma coisa favorável, pelo menos considero, porque ele não vai ver isso em outro lugar, né? Dependendo da escola que ele estuda, ele não vai ver o inglês tão cedo, né? Ou o espanhol. E se for ver uma língua, ele vai ver mais o inglês, o espanhol, ele não vai ver o francês. Então, se ele assiste conteúdos em outras línguas, isso vai gerar uma facilidade de se adaptar àquele meio que ele não teria em casa, que ele não teria em outro lugar. Então, isso é favorável, né? Agora, a gente percebe também que muito cedo os jovens, as crianças estão entrando nessas mídias digitais. Eles estão entrando nas redes sociais. E as redes sociais, elas têm um peso que a gente não tem consciência, né? A gente não sabe quem está vendo, a gente não tem controle do que está se passando, do que eu publico, de quem vai receber. Então, como é que o professor ele pode usar isso a favor? Né? É aí que está a grande problemática. Os professores, eles não recebem informações para inserir esse digital. É claro que eu estou falando numa perspectiva de ensino público e de alguns ensinos que não aderem tanto a essa tecnologia, porque a gente sabe que existem muitas escolas que é totalmente tecnológica, né? Então, a gente está passando no sentido de ensino público e questão mesmo de questões sociais e econômicas. Então, como é que o professor ele vai lidar com essa tecnologia? Como é que ele vai lidar com o aluno que traz, que está conversando porque viu um meme, que postou alguma coisa? Gente, não é fácil, não é natural, mas é preciso pensar que as crianças de hoje em dia e de alguns anos atrás, que hoje são adolescentes, pré-adolescentes, tiveram um acesso totalmente diferente. E isso a gente tem que levar em consideração. Eles são letrados muito mais fáceis do que os hoje que já são adultos, né? Hoje os que já estão passando conhecimento, os professores de hoje. Então, eu não posso ensinar algo que foi pensado num contexto na qual as crianças não tinham acesso ao celular, à tecnologia. Mas as crianças de hoje em dia que já nascem nesse contexto, que já nascem com esse mecanismo na mão, eu tenho que pensar como é que eu posso trazer isso. E eu não estou falando só do professor, porque a gente tem essa mania de jogar a responsabilidade sempre para o professor. Mas o professor precisa receber uma formação, ele precisa falar sobre essas situações, ele precisa falar sobre essas experiências, né? Então, como é que a escola pode lidar com isso? Eu tiro o celular ou eu uso o celular a meu favor? Porque eu estudei numa escola que tomava o nosso celular, mas outras escolas não fazem isso, principalmente na escola pública que eu fiz ensino médio, eu tinha acesso ao celular e eu podia mexer a hora que eu quisesse, independente, ia depender mesmo se o professor estava prestando atenção ou não, né? E o professor, ele não tem controle, o professor que está na sala de aula ensinando 30 alunos, ele não tem como ter o controle. Então, como é que esse professor pode dialogar com a tecnologia, né? E quem está conectado, né? É isso que a gente tem que pensar. Quem é que está conectado? Desde crianças. As crianças de hoje em dia já estão conectadas muito antes.
Então, a gente precisa pensar dentro dessa perspectiva globalizada e conectada. Introduzir esses mecanismos digitais na educação é consequência da necessidade de se atualizar diante dos avanços da sociedade em geral. A gente precisa fazer isso, né? Aí, o que é que acontece? Isso já existia, a gente só não levava tanto em consideração, a gente nunca precisou pensar só nesse sentido virtual. Com o contexto, tudo desmoronou, porque e agora? Como é que a escola vai pensar? Como é que a escola vai lidar? Nem todos têm acesso ao computador. Eu vejo muitos alunos estudando no estágio que eu fiz, estudando pelo celular do pai, da mãe. A gente está pensando aí em adolescentes, em crianças, que eles não têm o celular, então eles precisam do celular da mãe para assistir às aulas. E as câmeras, as normas da escola, você precisa ligar a câmera, né? Eu vejo muitos professores, falando por mim, que já vi professores pedindo para desligar a câmera, justamente para não puxar tanto a internet, enfim. Mas tem professores que ficam ali dando aula e queriam ver a cara, eles querem ver a cara dos alunos. Então, isso é muito relativo, isso vai de metodologia para metodologia. Mas quando a gente fala no ensino que a escola ela precisa ter o controle, né? Ela precisa, por isso que a gente tem que caracterizar assim de todos, né? Quando a gente fala do ensino fundamental, por exemplo, a escola ela precisa ter o controle de quem está assistindo a aula, ela precisa ter o controle de presença, né? Aí, o que que acontece? Eles tinham um ano todo planejado e eles não modificaram tantas coisas, né? Foi uma das perguntas que eu fiz. Vocês fizeram reunião com os pais? Vocês perguntaram se eles podem, se os alunos têm como participar desse ensino remoto? Vocês prepararam material pensado nisso? Porque o que a gente está percebendo, gente, é uma carga de atividades para compensar. E os alunos não estão preparados para essa carga, mas os professores também, porque a gente tem, quando a gente pensou nesse mini curso e nesse tema, a gente pensou também pela perspectiva do professor. A gente não pode só falar, o aluno, estou cansado, não aguento mais atividade. Mas os professores não foram preparados para isso. Não é um ensino EAD, aliás, né? Não é um EAD, não é um ensino à distância. É um ensino remoto. Os professores também precisaram se adaptar. E a gente está falando de professores que não nasceram, que não cresceram dentro dessa geração Y. Né? A gente está falando de professores que não estão dentro dessa tecnologia, né? Não é natural para eles. Então, eu fico até triste com algumas situações que viralizam de professores que não têm noção de como mexer, e alguns professores necessitam, isso é fato, alguns professores necessitam da ajuda dos alunos. E sempre tem aquelas trollagens, aquelas brincadeiras de mau gosto. Professora, aperta Alt F4. E a professora, talvez ela até saiba para que sirva, né, o Alt F4. Mas no momento de pressão, porque ela precisa resolver uma coisa, ela escuta o aluno e fecha tudo. Porque o Alt F4 ele fecha, né? E eu fico muito triste com essa viralização, porque se torna uma coisa engraçada, mas os professores estão ali lutando todos os dias para levar conhecimento, né? Os professores estão ali em casa, tendo que cuidar de filho, tendo que cuidar da casa, a questão do barulho. Gente, são tantos fatores que impedem esse ensino remoto, porque os professores não foram preparados e nem os alunos estavam preparados para receber esse ensino remoto. Todos nós somos letrados? Somos. Nós, essa geração, somos letrados, mas nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso a um celular bom, a um celular com câmera, nem todos têm acesso a um notebook, a um computador. Então, o que que a gente está querendo trazer para vocês? Letramento digital é sim uma realidade da nossa geração, é sim uma realidade das escolas, porque eles tratam isso, mesmo que não percebam, todos os alunos são letrados. É muito maior que isso, entendeu? A gente está falando de um ensino que ninguém estava preparado.
A gente está falando de letramento digital? Estamos. Mas onde é que entra esse letramento digital? Todo mundo é letrado? É. Mas todo mundo tem acesso? Não. É justamente isso que a gente quer discutir com vocês. O conceito de letramento digital é interessantíssimo, assim como existem tantos outros letramentos. É você saber fazer, mesmo que você ache que não saiba fazer, você sabe, né? Você sabe, assim como a gente por exemplo, a gente está dando aula, mesmo que alguns professores não percebam, né? A questão de uso de imagens, de uso de coisas que as pessoas consigam associar com algo que já conheçam. Isso é ser letrado, né? Quando você consegue ver uma coisa e entender, mesmo que você não saiba no sentido mesmo literal daquilo, né? O significado, quando você associa com algo, ou você vê, você é letrado. Você é letrado. Então, o letramento digital é uma realidade, mas ela não é acessível a todos. O letrado no âmbito digital, além de leitor, ele é autor, como eu já falei, né, na questão das mídias sociais. E é importante que as pessoas entendam, né? Eu vou trazer aqui um exemplo prático que tem na cartilha, interessantíssimo, que fala justamente dessa questão do letrado. Bom, é importante perceber como a sociedade, embora bastante avançada em termos de tecnologia, faculta acesso aos meios digitais. Todos somos letrados, mas nem todos temos acesso, que é justamente o que a gente já está falando. Podemos perceber que ainda existem pessoas que possuem resistência, rejeição. Isso acontece também com professores. Eu tive numa aula que eu sugeri a uma professora para ela passar o slide para alguém por e-mail para facilitar, né, para essa outra pessoa passar o slide para ela. Ela não quis, né? Ela tem o método dela, ela tem a maneira que ela trata a aula dela, então a gente também tem que respeitar, né? Como tem professores que já pedem, fulano, você pode pegar esse slide, e passar para mim, facilitar a minha vida. Então tem essa rejeição de também, ai, gente, não sei mexer, não sei fazer, não dá certo. Gente, não dá pensando nesse sentido, não dá para a gente fechar os olhos e esperar passar. Não dá para esperar passar. A gente tem que estar aberto para essas novas tecnologias, né? Porque realmente é muito difícil, é muito mais fácil a gente falar no sentido de eu estou em casa, eu estou mexendo no Twitter, mexendo no Facebook, no Instagram, entre outras coisas, né? Vendo notícias, jogando com alguns colegas. Ensinar é bem mais complicado no sentido remoto. Eu vou trazer um exemplo, inclusive, de uma aluna que eu escutei em um grupo, uma aluna de medicina, que ela falou assim: gente, a gente escolheu medicina, a gente tem que lidar com isso. Não dá ensino remoto, né? Ela não queria, ela era contra o ensino mesmo virtual. Vocês não quiserem fazer medicina, era para ter escolhido outro curso, letras. Ela citou letras. Gente, a gente consegue entender que realmente quem trabalha com ambulatório, quem precisa de prática, realmente na questão da saúde, não dá, a gente sabe que não dá. Mas educação também é muito complicado. Então, quando ela fala que se quer um curso mais fácil para aprender virtual, faz letras. Gente, isso é muito complicado. O peso que isso tem é muito triste você escutar uma pessoa falar dessa forma, né? Ir contra tudo que a gente está passando, né? Pensando nesse contexto, é difícil para quem é professor ensinar virtualmente, mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa, isso eu estou falando que é questão mesmo de estágio. Eu também estou dando aula no cursinho. E seria muito mais prazeroso e muito mais, como é que eu posso dizer, ia chegar com muito mais conteúdo, eles iam aprender totalmente diferente da forma virtual, iam. Só que a gente está em um contexto que não dá e que a gente tem que se adaptar e a gente não pode esperar passar, a gente tem que se adaptar. Então eu fico muito triste com alguns comentários de alguns cursos são mais fáceis.
Não, todos têm a questão da problemática mesmo, não tem como a gente ensinar virtual, assim, uma criança. Como é que a gente vai fazer para prender a atenção daquela criança no mecanismo? Porque quando a gente prende a atenção de uma criança num videozinho, são as cores, as músicas, e o professor, ele precisa se adaptar a isso. Como é que eu vou prender a atenção dessa criança? Eu tenho que trazer coisas mais coloridas? Eu tenho que trazer musiquinha? Que tipo de dinâmica eu posso fazer? E existem também alunos da graduação que também não conseguem sentar e ficar assistindo a aula inteira, né? Por outros fatores. Uma coisa é a gente dentro de uma sala de aula fechada. Outros fatores, o cachorro que late, a mãe que chama, o primo que bate na porta. Gente, são tantos outros fatores que não tem como a gente pensar que vai passar. A gente tem que se adaptar e a gente tem que respeitar. Então, eu trago também esse exemplo que está na cartilha, né? É uma iniciativa para promover a cultura e a inclusão digital na educação de jovens e adultos da Escola Municipal Raquel Nader Gonçalves, em Curitiba, com alunos de idades entre 21 a 70 anos. Foram observados estes determinados aspectos aqui mencionados. Gente, 21 e 70 anos, a gente consegue entender uma diferença imensa, e a gente sabe que uma pessoa de 21 anos até 30, até 40, tem um acesso, é letrado e tem um acesso totalmente diferente de uma pessoa de 70 anos que está ali na escola. O máximo de acesso tecnológico que estes alunos tinham era ligação por operadora. E a gente pode pensar, gente, que esse aluno de 21 anos também só tem o celular que liga e que atende. Ele não sabe o que é um meme, ele não... Isso é uma realidade brasileira. A gente não está pensando assim, isso não existe, isso existe, né? Então, como é que a escola pode promover esse letramento digital para esses alunos? Uma escola municipal, uma escola pública. A partir das atividades promovidas que trabalhavam habilidades de análise, que isso tem na BNCC, isso é uma norma que alguns professores têm que seguir, essas questões de análise dos textos, podem ser textos de gêneros multimodais, gêneros textuais, gêneros literários, o reconhecimento e situações cotidianas com a tecnologia. Esses alunos foram desenvolvendo seus letramentos digitais. Justamente o que eu falei lá no vídeo, vai ser os alunos para fazer uma análise, se eu trago um texto. Isso é letramento digital. Eu estou proporcionando a essa faixa etária de 21 a 70 anos. Vocês estão entendendo? Que letramento digital é algo muito importante e tem que ser desde a base, porque nós da graduação estamos penando com isso, né? Então tem que ser desde a base. São coisas que precisam ser conversadas, são coisas que precisam ser faladas. Travou, gente, que pena. Voltou. Dizem que voltou. Voltou? Voltou, né? Gente, embora haja coerência de inclusão em algumas realidades, é valoroso e indispensável o letramento digital em níveis iniciais de ensino. Então, a gente precisa, primeiramente, entender que nem todos têm esse acesso e que o Estado, as escolas, os gestores, os professores precisam se adaptar a essa estrutura mesmo, de inserir o tecnológico, inserir os gêneros que eu trago dessa tecnologia, inserir isso na sala de aula, proporcionar a esses alunos. Eu não posso. O material didático ele é essencial e ele é muito importante, mas eu posso promover algo muito melhor para os alunos, né? E a gente sabe de algumas realidades das escolas brasileiras, não é tão fácil, não é tão natural. E sempre há essa cobrança, né, epistemológica, que o professor precisa sempre saber mais, o professor sempre tem que estar se atualizando. Isso, o professor ele não é valorizado, ele não ganha suficientemente bem e ele precisa sempre estar ali se atualizando, é necessário porque os alunos perguntam sobre outras coisas, perguntam sobre coisas tecnológicas e o professor precisa saber de tudo.
Então, a partir do momento que o professor ele não é valorizado, ele sente essa dificuldade também. Como é que eu que não sei, como é que eu que não recebi uma formação, como é que eu que não tratei, não conversei, nunca ouvi falar sobre letramento digital, vou tratar isso com os meus alunos, porque a gente não trata letramento digital conceito. A gente precisa saber o conceito, nós, futuros professores, precisamos saber o conceito e modificar e tentar levar para a prática, né? Então, na cartilha também vai falar sobre essa geração Y, né, que é constituída por aqueles que nasceram no início dos anos 90, né? Quando surgiram as novidades na tecnologia e tiveram uma aceitação positiva e intensa na sociedade. Então, essa geração, ela é a geração Y, mas a geração que vem agora, 2000, são crianças que realmente já nascem e já vão direto para o uso do celular, dos videozinhos, né? Essas imagens chamativas. Então, ou seja, pensando num sentido a longo prazo, a realidade de tecnologia e processo de ensino-aprendizagem vai ser muito mais, talvez, natural, né? E principalmente nesse ensino remoto que a gente está aprendendo. Que pena que a gente está aprendendo mais na marra do que não foi algo preparado, não foi algo pensado para esse sentido, a gente teve que aprender na marra, a gente está aprendendo, né, dessa forma. É doloroso, é cansativo. Queria até experiências de vocês. Eu não sei vocês, mas o meu semestre eu percebi uma união que talvez em outros semestres não tenham, em outras universidades não tenham, enfim. No meu, o que eu percebi é que a união dos colegas de disciplinas é muito maior do que presencial. Isso é muito engraçado, porque quando eu falei do silêncio, né? Eu falei do tão sonhado silêncio. Isso é muito engraçado porque quando a gente está ali, a gente tem a oportunidade de ter o contato, de trocar ideia, e a gente não valoriza isso. Tem muita gente que só vai, senta lá na frente e só quer atenção, e o professor isso, e é professor, e o conteúdo. E a gente não valoriza o contato mesmo, a troca de ideia, a troca de conhecimento. No virtual, a gente sentiu essa necessidade, a gente sentiu falta disso, falta de coisas que a gente não aproveitava, e eu percebi muito mais a união dos alunos. Estou pensando numa perspectiva de universidade pública, na qual existem tantas possibilidades de vida, de cultura, de fatores sociais, econômicos, né? A gente se entende, a gente reconhece. É claro que tem uma outra pessoa que não concorda ou não pensa nas outras pessoas, mas eu percebi essa união, né? E o engraçado por ser virtual, às vezes a gente abraça o colega no sentido virtual, né? A gente abraça o colega que a gente nem sabe quem é, né? Que passa pela gente na universidade e a gente nunca olhou. Então, o que eu percebi no meu semestre, nas disciplinas que eu estou fazendo, essa união, e fico muito feliz. E eu espero que vocês pensem e repensem nisso, porque é preciso, né? A gente não pode, porque a gente está aqui trazendo esse conteúdo, mas como eu disse, eu não quero que esse conteúdo seja uma carga. Eu quero que vocês falem, né, das experiências de vocês. Basicamente é isso. Eu não vou falar muito mais, porque eu quero que vocês leiam a cartilha. A cartilha tá linda, foi muito bem elaborada. E o que eu queria propor para vocês é que vocês reflitam, né, sobre isso, né? Eu vou deixar uma questão, duas questões, né, assim, de que modo o letramento digital pode contribuir para o desenvolvimento de um aluno. Estou vendo que tem estudantes de letras, tem estudantes de outros cursos, tem professores, então, que modo o letramento ele contribui, pensando no sentido de letramento não celular, tá, gente? Não nesse sem mexer na web, mas como é que a gente pode proporcionar esse letramento? O que é que pode ser bom para esse aluno de 70 anos fazendo essas atividades, né? O que é que pode ser interessante para a vida desse aluno de 70 anos? E você considera que o letramento digital é uma realidade para todos os brasileiros? E com exercício prático,
Utilize-se de seu letramento digital para promover em espaços digitais discussões sobre esse letramento, enquanto suporte para o conhecimento e a problematização da falta de acessibilidade à tecnologia em determinadas realidades. Creio que vocês todos tenham redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e a gente sugere que um dos perfis de vocês nas redes sociais, e a gente sabe que no Instagram, principalmente, eu acho que no Twitter também é para fazer enquete, e vocês podem fazer essas enquetes e perguntar se essas pessoas conhecem o conceito de letramento digital, né? Se é algo natural para elas o conceito, e perguntar e criar algum tipo de diálogo mesmo, de você, o que é que você percebe das crianças, de hoje em dia, né? Vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, mas o sentido mesmo é saber para vocês terem conhecimento pensando no modo, porque eu vi que tem gente de outros estados, né? Tem gente de outras cidades, como a professora falou que era de Maracanaú. Então, ó, eu quero que a gente sugere que o perfil nas redes sociais faça uma enquete sobre questões que estimulem os usuários a responderem sobre suas realidades e as das pessoas próximas. Quando fazemos um perfil nas redes sociais, a maioria dos usuários que nos direcionam são de pessoas que moram na mesma cidade, estado que nós. Então, eu acho que se vocês estão naquele ambiente acadêmico, todo mundo, vocês já se preocuparam se o colega de vocês está assistindo pelo notebook ou pelo celular? Se o celular é dele ou é emprestado? Como é que ele publica atividade? Como é que ele vai inserir a atividade na plataforma? Então, é hora da gente se preocupar com quem está do nosso lado, quem está ali, é hora de união, união com os professores, mesmo que alguns professores rejeitem, né? Mas se solidarizem, né? Professora, eu posso ajudar de alguma forma? Professora, eu posso te ajudar passando os slides, posso... Enfim, gente, é hora de união, não é hora de apontar o dedo, porque professor tal está fazendo isso, professor tal, a escola, ninguém estava preparado para isso, né? Pegou todo mundo de surpresa. Então, eu espero que vocês tenham empatia. E se alguém quiser falar, complementar, fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão. A gente tem até esse mecanismo de Google Meet que a gente pode levantar a mão. E, gente, o engraçado é a questão do avanço, né? Já existia essa tecnologia e ela foi se adaptando, né? A questão de levantar a mãozinha, essa questão de organização. Porque até a linguagem, né, dessa relação professor-aluno e colegas é complicada, porque a gente não sabe a hora que a gente pode falar. E aí, eu vou interromper o professor? Às vezes ele tá passando um slide, eu levanto a mão, ele não percebe que eu levantei a mão. Eu posso interromper esse professor? Então, isso silencia mais ainda os alunos, né? São grandes problemáticas que precisam ser tratadas, né? E eu tô falando, gente, no sentido mesmo pessoal, tô falando da minha experiência como acadêmica, falei da minha experiência como estagiária de uma escola e falei da minha experiência como professora de um cursinho. Mas eu quero que as professoras do ensino básico que estão presentes, os outros alunos também falem das experiências, porque pode diferenciar totalmente das minhas, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Vocês me entenderam? Vocês entenderam a proposta do minicurso? Vocês entenderam que todos nós somos letrados, mas que nem todos temos acesso aos mecanismos desse letramento digital? Quero ouvir vocês. Ó, vi aqui o Isaac. Penso que tomamos alguns usos e ferramentas como garantidas, intuitivas e fáceis de usar, verdade, mas percebi que nem todos meus alunos sabiam usar a pesquisa do Google. Gente, e a questão mesmo do contato com os pais. Foi uma das perguntas que eu fiz aos alunos da sala que eu estava estagiando, se os pais ajudavam ou se cobravam muito mais por eles estarem estudando em casa. Então, isso atrapalha muito nesse processo de aprendizagem do aluno, né? Porque a gente sabe que tem alguns pais que cobram muito e tem alguns pais que não estão nem aí, não ajudam, não contribuem nesse processo. Então, são tantos fatores, são tantas advertências
e possibilidades dentro de uma casa, dentro de cada realidade de cada aluno, que realmente quando a gente sugere uma atividade que é fácil para a gente, ou para quem está perto da gente, a gente não tem controle de como essas pessoas, e muitos alunos têm vergonha de dizer que não conseguem, né? Eu vi, inclusive, uma professora pedindo, vocês têm que imprimir e colar. E a professora, eu não tenho impressora. E o comércio todo fechado. Gente, o que eu percebi é que algumas escolas não estavam realmente preparadas para isso, não mudaram, não teve tempo, né? Mas não mudaram os conteúdos mesmo que eles iam tratar, porque eu acho que eles fazem todo um plano, né? E não mudaram. Então, como é que eu peço um aluno para imprimir, colar, fazer a colagem no livro, se nem todos têm impressora, o comércio está fechado, pandemia, lockdown. Então, gente, é sempre se colocar no lugar do outro, é o momento de se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que esses espaços de conversa é interessante para isso, porque nem todos pensam da mesma forma e a gente está aqui para aprender um com o outro, né? Com a experiência do outro. Eu vi aqui que alguém que está no PET, pode ser a Carol, pode ser o Léo. Josélia Cruz falou: letramento digital é quando você tem conhecimento do uso dessa tecnologia dentro de uma prática social. O desafio de pensar novas metodologias de ensino específicas para o modo remoto, porque o que mais acontece é que queremos partir do que já sabemos, exatamente. Pegar o ensino presencial e transformar em remoto, que é algo que não dá certo, né? Interessante o que a Gisele falou. O letramento digital é quando você tem conhecimento do uso dessa tecnologia dentro de uma prática social, que é justamente o que nem todos, né? Nem todos têm nem a possibilidade de saber o que é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se não, gente, não tem problema. Vocês podem falar no final. Eu só queria agradecer a atenção de todos, a presença de todos. É muito importante para a gente, como aluno das letras, né, e do BHU, que também compõe o PET, como bolsistas do PET, propor esse diálogo, propor esse espaço para a gente conversar, para a gente tratar desses assuntos pertinentes hoje na sociedade, nesse contexto pandêmico, né? E pensar no futuro de uma maneira esperançosa, né? Nesse processo mesmo de ensino e aprendizagem, com o letramento digital, nesse ensino remoto. Então, eu desejo muita saúde para vocês, muita paciência, muita saúde mental também, porque é um momento que todos precisam, muito mais do que antes, e, e é um momento muito difícil para todos, né? A gente perde um pouco as esperanças, mas o importante é que esses espaços surjam sempre justamente para dar esse ar de esperança, né? E é isso que eu quero propor para vocês, para esses futuros professores que estão aqui, para os professores que já trabalham, já colocam dentro do seu plano as questões de gêneros multimodais, dentro do letramento digital, e que se inspirem cada vez mais para levar a diferença para esses alunos, né? Muito obrigada, gente. Cheiro, viu? Pronto. Aí, pessoal, a gente encerra esse primeiro momento, né, sobre letramento digital e vamos começar a conversar agora sobre tecnologia educacional com mais uma bolsista do PET, é a da Luz. Ela está aqui presente nessa sala, mas em contexto internacional, né, e ela vai se apresentar para vocês e explicar aí essas circunstâncias. Ela também é bolsista do PET, certo? Então, pode iniciar a apresentação da Luz, tudo tranquilo. Oi, Estamos aqui. gente, boa noite. Aqui já tá de noite, né? Aí no Brasil ainda, ainda são 15 horas, né? Eu vou só começar a apresentação, botar o slide aqui, aí depois eu começo a me apresentar, tá? Rapidinho. É... Peraí.
Tá apresentando para vocês... Ah, tá, apareceu aqui. Gente, se vocês ouvirem um ruído, é porque eu moro bem perto da estrada e fica passando carro, mas vai dar certo. Tá dando para ver o slide? Tá sim, né? Tá tranquilo. Pronto. Então, gente, boa tarde, boa noite, né? Como o Léo falou, eu estou num contexto diferente. Eu estou em São Tomé e Príncipe, que é onde eu nasci. Eu voltei por conta da pandemia, porque eu estava morando sozinha, não estava conseguindo dar conta por conta desse contexto. Mas assim que tudo acalmar, eu tiver mais calma, eu regresso, tá? Meu nome é Maria da Luz, eu sou formada em bacharelado interdisciplinar em Humanidades, agora eu faço licenciatura em Pedagogia e desde 2016, né? Eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial, né? Eu vou falar, né, sobre tecnologia educacional, né? Inclusive começar parabenizando a comissão que promoveu, né, a produção das cartilhas. Essa é a segunda edição, como a Mari e o Léo já falaram, e assim, tem sido um aprendizado, né, porque ok que a gente lida muito, principalmente para quem está fazendo pedagogia ou licenciatura, de algum modo essas informações acabam passando, né, pela gente, mas um termo técnico, por exemplo, como tecnologia educacional, eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí, quando a gente vai estudando e lendo e pesquisando para construir a cartilha, a gente também vai passando por esse processo de ensino e aprendizagem, né? Que é muito importante, porque o PET, ele tem justamente esse caráter, ao mesmo tempo que a gente está, de alguma forma, trazendo algum tipo de informação nesses minicursos, em rodas de conversas, a gente está, ao mesmo tempo, né, aprendendo, e isso é bem, bem, bem interessante. Então, começando a falar, né, sobre tecnologia educacional, né, tecnicamente, tecnologia educacional pressupõe, né, a inclusão inclusão de recursos tecnológicos, né, no processo de ensino e aprendizagem. Quando a gente pensa o ensino tradicional, a gente não consegue pensar inclusão da tecnologia dentro desse processo. Só que, como a Mari falou, a gente vive um contexto diferente, é uma geração diferente, onde a gente precisa melhorar, né, e elevar essa relação com a escolarização, essa relação com o ensino e a aprendizagem, e a tecnologia educacional, ela vem justamente para elevar, para auxiliar e melhorar essa forma de ensino e aprendizagem, né? Daí, a Mari falou e falou muito bem, vai parecer meio redundante ou repetitivo, mas a formação dos professores no uso das tecnologias educacionais é uma grande questão, né? A Mari colocou sobre a formação, né, o que a gente chama de formação continuada, gente, perdão, tem uns cachorros latindo aqui fora. Mas vamos lá, vai dar certo, né? A formação continuada dos professores, que é justamente isso, o tempo todo a gente tende a culpar o professor por não saber usar essas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa parar para refletir sobre como é muito mais do que professor, né? Existem outras instâncias, existem outras estruturas, e o professor, nessa estrutura de ensino da qual a gente vive, da qual eu vivo 6 anos, né, no Brasil, é uma estrutura que dá para a gente pensar, né, sobre como ela se formula, né, sobre como existem grandes lacunas que ainda precisam ser trabalhadas, melhoradas, mas que não é uma questão efetivamente do professor, né, é muito mais ampla, existe uma dimensão muito maior. Mas a formação continuada do professor com relação às tecnologias educacionais, ela é uma realidade que ainda não se concretizou
ou não se concretiza na prática, e daí esse contexto da pandemia traz, né, traz para a gente refletir sobre como existe muito trabalho ainda a ser feito, muita coisa para ser melhorada, muita atenção, né, que precisa ser dada para esse lado mais tecnológico, de inclusão digital no processo de ensino e aprendizagem, né? Daí Moraes coloca, no entanto, seu uso deve permitir a criação de ambientes de aprendizagens com novas possibilidades para pensar e aprender, e é considerado um recurso que facilita a aprendizagem, mas exige dos docentes uma fundamentação teórica e metodológica para trabalhar num ambiente informatizado. Então, essa fundamentação teórica e metodológica para trabalhar no ambiente informatizado, ela só é possível com a formação continuada dos professores, né? A gente sabe, é uma realidade que a formação continuada dos professores, principalmente das escolas públicas, tem sido um desafio muito grande e que, de alguma forma, impossibilita, né, que esse processo de inclusão das tecnologias digitais, elas se efetivem na prática, né? Gente, à medida que eu vou falando, vocês podem me interromper, fazer algum acréscimo, questionar alguma coisa que não entendeu, tá bom? Daí, quando a gente pensa em inclusão das tecnologias educacionais, a gente pensa os desafios, né, postos mediante esse processo, né? Aí Moraes coloca que as tecnologias hoje disponíveis nas escolas, como, por exemplo, TV multimídia, pendrive, laboratório de informática, acesso à internet também, os computadores, né? Se revela como o maior desafio para muitos educadores, né? A gente volta à questão da formação continuada de professores e até mesmo a formação inicial dos professores, que de algum modo acaba existindo alguma lacuna, né? Alguma falta. Porque compreende, para além do conhecimento técnico, o desafio de como torná-lo, né? Então, a gente entende que, a partir do que Moraes coloca, não basta você saber mexer no computador, não basta você saber abrir o Google, fazer pesquisa, você precisa transformar isso, você precisa transformar essas ferramentas em algo que seja pedagógico, né? É algo que dê para usar em sala de aula, é algo que possa melhorar o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, vai muito além, né? Muito além de se ter, por exemplo, nas escolas, TV, pendrive, internet, e não, né? E não usar isso para o devido fim, né? Daí, quando a gente estava construindo essa cartilha, que inclusive foi desenvolvida por mim e pelo Rodrigo Peixoto também, que é bolsista do programa de educação tutorial, a gente pensou, né, no nosso Paulo Freire, que aí justamente essa questão da prática de aprender e ensinar, e de como nossas experiências em sala de aula, em sala de aulas e nos estágios, né, a gente acaba vendo que existe uma preocupação, né, pelo modelo de ensino, que ele se aproxima mais para o modelo tradicional de ensino, né, onde o professor ele é o detentor do conhecimento e o aluno está ali para receber um conhecimento que é transferido, né? E Paulo Freire vem falar que não é uma transferência de conhecimento, né? Precisa existir uma relação, ou existe pouca relação de compreensão entre a atividade de ensinar e a própria prática de aprender. Porque o processo de ensino e aprendizagem, ele atravessa, né,
a transferência de conhecimento, não é? Não é o professor ali fazendo tudo, ditando tudo. É o que a Mari falou, né? O professor não sabe tudo, né? Então, é uma relação de troca. Mas o ensino tradicional, ele coloca nessa posição, que existe uma hierarquia de conhecimento entre o professor e o aluno. Daí, a gente tem as vantagens do uso da TE, enfim, que é ampliar o acesso à informação, facilitar a comunicação entre escolas, aluno e família, automatizar o processo de gestão escolar, estimular a troca de experiências, aproximar o diálogo entre professor e aluno, possibilitar outras formas de interação e melhorar o desempenho dos estudantes, né? Eu estava pensando aqui sobre uma das vantagens da TI, que é justamente isso, né? Por exemplo, o nosso minicurso, ele está sendo facilitado por uma tecnologia educacional, né? Que é o Google Meet, que apesar de ser utilizado por outras coisas, a gente tem utilizado os professores, as universidades, para poder dar aulas e, enfim, fazer conferências, eventos, né? Essa é uma das vantagens, assim, para a gente trazer mais para um exemplo prático mesmo, né? Daí, quando a gente fala sobre as vantagens da TI, a gente também precisa pensar, né, sobre a precarização do ensino, né, de como esse contexto pandêmico, ele, de alguma forma, mostrou e trouxe, né, alguns discursos que, de certo modo, se vergam, né, para precarização do ensino e de como querem privatizar o próprio ensino, né? A gente viu aí esse desgoverno que, desde o início da pandemia, tem se colocado com relação a isso, e que esse modelo de ensino que é remoto, como a Mari colocou, não é AD, não é ensino à distância, né? É algo que a gente precisou adaptar por justamente não conseguir se ver presencialmente por conta da pandemia, né? Então, assim como tem as vantagens de TI, tem as desvantagens também, né? Inclusive, essa forma de propagar esse discurso de que seria o modelo, né, um modelo perfeito de ensino remoto, é um discurso perigoso para a gente pensar, porque a gente sabe dos desafios, apesar dessas tecnologias elas estarem a nosso favor, né, a nosso favor, assim, entre aspas, né, porque nem todo mundo tem acesso, como a Mari falou, e assim, para a gente pensar, né, até que ponto realmente essas vantagens, elas são vantagens na efetividade, e como a gente encara essa realidade, né? Daí, tá aqui uma coisa que me surpreendeu quando eu estava pesquisando sobre isso, juntamente com o Rodrigo, a gente construindo a cartilha, me apareceu um guia de tecnologias educacionais, que é construído pelo MEC. Aí eu fiquei passada, realmente fiquei bem passada, porque eu não sabia da existência de um guia de tecnologias educacionais, né? E aí o MEC coloca que, com o intuito de auxiliar o sistema público de ensino, buscando caminhos que promovam a qualidade da educação, o Ministério apresentou, no âmbito do Plano de Desenvolvimento de Educação, PDE, o Guia de Tecnologias Educacionais, composto pela descrição de cada tecnologia, destacando informações que auxiliem os gestores a conhecer e a identificar aquelas que possam contribuir para a melhoria da educação em suas redes de ensino. Isso num contexto que não é pandêmico, tá? Daí eu coloquei aqui embaixo
um pontinho para a gente refletir sobre as contradições, né? Porque ao mesmo tempo que o MEC ele disponibiliza um guia de tecnologias educacionais, você vê que na prática, nas escolas públicas, onde a gente tem a possibilidade de realizar os estágios, de algum modo, não existem essas tecnologias, né? Eu já terminei todos os meus estágios obrigatórios, passei por várias escolas e não tive em nenhuma dessas escolas a oportunidade de ver, né, por exemplo, salas de informáticas, televisões, né, até vi, mas assim, o acesso à internet, ele existe, mas ainda é precário. Então, esse guia, né, ele, quando a gente pensa entre ele e a prática, a gente vê que existem contradições e que justamente muitas coisas ainda precisam ser feitas, né? Nessa onda de muitas coisas ainda serem feitas, eu sou aluna de licenciatura em pedagogia pela Unilab presencial, e desde que eu entrei no curso de pedagogia, eu não tive a experiência, por exemplo, a gente sabe, né, quem é estudante da Unilab sabe que existem laboratórios de informática, mas também existe essa lacuna, né, dentro da nossa formação. Parece que a gente não dá tanta atenção para essa questão tecnológica, né? Enfim, embora os professores e o PPP e tudo cobrem da gente que a gente faça os trabalhos, que coloque no SIGA, enfim, que saiba mexer no SIGA, que, enfim, né, saiba mexer no Word. E que bom que amanhã a gente vai ter essa outra parte, né, que é mais prática, como o Léo falou. Então, essa questão que eu coloco do exemplo da minha formação, né, em pedagogia, de eu nunca ter experienciado um laboratório de informática, né, isso pode, de alguma forma, pode não, né, vai influenciar na forma como eu vou pensar as tecnologias educacionais quando eu for lecionar, e se eu tiver acesso a essas tecnologias educacionais em sala de aula, eu não vou saber mexer, né? Eu coloco mas eu sei que, enfim, a gente acaba aprendendo em outros lugares, né? Mas qualquer outro professor que esteja se formando, que não teve ou nunca teve, não tem acesso a essas ferramentas, podem existir dificuldades na hora da prática em sala de aula, né? É bom que tem alguns professores aqui da Unilab, da pedagogia, que assim, já lancei aqui, só vamos. Daí, a gente traz alguns exemplos, né, para a gente pensar essa tecnologia educacional e como ela tem funcionado para esse contexto que é pandêmico, tá? Recentemente, acho que no ano passado, na verdade, a Unilab, ela lançou, né, o edital simplificado de inclusão digital, né, número 01/2021, que, de algum modo, viabilizou, né, tablets e chips também, né, para que os alunos que tivessem condições vulneráveis, né, pudessem assistir e ter acesso às aulas, né, para a continuidade do semestre. Esse é um exemplo, né, além de inclusão digital, de pensar de como essas tecnologias educacionais elas podem ajudar também nesse contexto e no próprio contexto das desigualdades, né? Daí a gente traz também, né, o modelo híbrido de educação, né, que é uma metodologia de ensino que combina a aprendizagem presencial e remota, que não é nosso caso. Antes desse contexto, né, que o Brasil está vivendo, que eu fiquei sabendo pelas notícias, perdão, gente, fiquei sabendo pelas notícias, estava existindo um modelo híbrido de ensino, né, onde, por exemplo,
a galera da biologia, da engenharia, que precisasse fazer laboratório, estavam indo na universidade, né, um número reduzido de alunos, mas que estava tendo esse ensino híbrido, ele estava acontecendo, né. Então, é um modelo, né, que tenta conectar o ensino remoto e o presencial, né, em que os alunos estudam online, em casa e na escola, assistindo às aulas e interagindo com os colegas e com o professor. Se alguém tiver mais algum exemplo de inclusão, né, de inclusão de tecnologia educacional no ensino, pode falar, viu? Daí, gente, assim, eu espero que vocês tenham tido acesso à cartilha, né, porque as informações aqui no slide, elas foram colocadas de maneira bem reduzida, para a gente pensar o tempo também, os debates, e na cartilha, né, tem mais de 9 páginas, então tem uma informação lá que é mais, não é densa, né, como o Léo falou, a linguagem é muito acessível, né, a gente pensou também nessa questão, mas tem uma informação que ela é mais, né, mais completa, aqui está muito mais reduzido. Daí, como atividade, eu coloquei para a gente, a partir de nossas experiências, né, para quem é estudante, para quem de algum modo, né, já estudou também, está se formando, para a gente refletir sobre o uso de tecnologia educacional a partir do conteúdo disponibilizado na cartilha, né? E daí eu coloquei também, né, para a gente pensar como a TI tem feito parte desse período para quem está em licenciatura, né? Para quem é professor, para quem está sendo professor, para quem está se formando. Porque, assim, a partir da minha experiência pessoal, eu acredito que de muitos colegas do PET, né? Desde o início de 2020, a gente se viu na necessidade de adaptar toda e absolutamente, né, todas as nossas atividades para o modo remoto, e daí foram surgindo ideias, foram surgindo, enfim, algumas contradições também, porque a gente sabe como é difícil, né, como é difícil essa inclusão que justamente ela já existia, era algo que na prática já era para funcionar, só que parece que a gente não dava tanta atenção, né? A gente estava mais preocupado com o presencial, com estar ali, a conversar, um processo de aprendizagem que, de algum modo, não incluía, né, o uso das TIs, ou que, de alguma forma, ignorava, né, a existência da TI, né. E aí eu fiquei surpresa, né, quando eu estava lendo um artigo e eu vi, na verdade, eu fui procurar na portaria do MEC se havia algum documento com relação às TI nas escolas públicas brasileiras, apareceu o guia, né. Mas é isso, gente. Para a gente pensar, por exemplo, quem faz licenciatura, pensar como é que a gente constrói um plano de ensino, por exemplo, plano de ensino, plano de aula, para pensar a inclusão dessas tecnologias, né? E pensar como a gente trabalha em sala de aulas, pensar suas desvantagens e vantagens, e a gente refletir sobre esse momento, tá? Queria agradecer ao Léo, a Mari, a Carol, pelo convite. Eu não faço parte da comissão do laboratório, mas foi um prazer estar aqui. Eu espero, para todos os participantes, né, eu espero que, de alguma forma, eu tenha sido enegrecedora, tá? E não sei se alguém quer contribuir, se alguém quer... Não sei, gente. Vamos interagir, é um mini curso. A gente também quer ouvir vocês. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, muita experiência para trocar, muitas dores, muitos sofrimentos, mas também muita alegria, né?
Vamos lá, eu vou interromper aqui a gravação, mas meu computador não está facilitando. Terminar a apresentação. Alguém gostaria de contribuir ou contribuíram? Eu não vi, porque eu estava... Podem mandar. Justamente, podem mandar. Pois é, o Isaac colocou aqui, realmente, na minha graduação não tem nada de uso de tecnologias. Isaac, tu faz pedagogia, é? Letras português, justamente, também é licenciatura. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu vou parar a apresentação aqui. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Carol, eu também sou bolsista aqui do PET, né? Sou uma das coordenadoras junto com o Léo e com a Mari desse projeto. E acho que hoje a gente conseguiu debater algumas coisas que eu vinha também já pensando, né? As meninas colocaram muito bem, que da questão do acesso, né, a essas tecnologias, a essas TICs, que passam tanto por essa questão do uso, né, de você ter que aprender a utilizar, como a questão do acesso, né, que a gente sabe que nem todo mundo tem, e que isso se torna ainda mais difícil no contexto da gente enquanto aluno, né, enquanto professor também, eu não sei se todo mundo aqui, eu sei que todo mundo aqui não é da mesma região, né, porque a gente já falou aqui no começo, mas, assim, para a gente que está nesse contexto de Unilab, seja aqui no Ceará, seja lá em São Francisco do Conde, a gente sabe que a gente tem um público muito diferente, né, um público que, às vezes, não tem tanto acesso a, a bens aquisitivos, digamos assim, e aí a gente sabe dessa dificuldade, e dos alunos das escolas públicas também, do interior, né, dos interiores. E aí a gente pensar, como eu falei lá no início, tanto essa perspectiva de trazer um ensino remoto, que é uma coisa desafiadora em qualquer contexto, né, mesmo que a gente tivesse começado isso antes, sem ser por questões da pandemia, eu acredito que a gente também estaria passando por todo um processo de adaptação, né, um processo de dificuldade, de certa forma, que toda mudança exige, mas essa questão da gente também querer muito adaptar o que a gente já tem, né, o que já é seguro para a gente, que é a aula presencial dentro desse modo. E aí a gente pensar novas dinâmicas, pensar novas metodologias, novos planos de ação para especificamente para esse modelo, tem sido bem difícil. Eu vou contar sobre uma experiência que eu tive no curso da Unilab, numa disciplina que é maravilhosa, que é a capoeira, de ginga e de capoeira, que para algumas outras pessoas em outros cursos de pedagogia é conhecido como a disciplina de recreação, né? E a gente teve uma atividade que o professor passou recentemente de pensar uma aula que a gente pudesse dialogar a capoeira, né, essa atividade física, essa musicalidade que ela traz, com com alguma componente, né, do currículo formal, com português, matemática, enfim, o que a gente sentisse mais livre para trabalhar, de uma forma específica para esse contexto do ensino remoto. E aí houveram muitas atividades, o pessoal foi muito criativo, né, desde de vídeos mostrando a fazer instrumentos, como vídeos mostrando passos, como poemas que traziam a questão da capoeira para trabalhar, enfim, foram muitas coisas. E o que eu desenvolvi, né, para a atividade foi uma cartilha interativa, né, onde eu trago, aliás, a história da capoeira, e aí dentro dessa cartilha tem vários objetos clicáveis. Eu peguei um pouquinho de carona na ideia das cartilhas aqui do PET, não posso mentir, né, porque a criança, o que ela gosta? Ela gosta de cores, ela gosta de movimento, então,
quando ela está aqui no computador, se ela puder ter algo clicável, que ela vai interagir, eu acho que isso pode ser uma coisa que estimule e ajude o professor, ajude os pais, né, a interagir com eles em casa. Então, essa cartilha ela é toda clicável, ela tem vários vídeos, ela tem músicas, ela tem um joguinho, né, que eles têm que escutar a história e depois ir lá marcar as questões corretas, tem um caça-palavras, aí dentro de cada atividade, eu conseguia trabalhar um pouquinho de português, um pouquinho de matemática, um pouquinho de geografia, né? Então, foi bem interdisciplinar, e aí foi muito difícil pensar sobre isso, e eu acho que eu tive tempo porque estou na graduação, então eu não tenho que estar dentro da sala, né, que já é outra situação, mas, assim, eu achei muito interessante a proposta que o professor fez, né, da gente pensar, de colocar todo mundo para pensar um método específico para esse contexto. E aí todo mundo pensou, todo mundo desenvolveu planos de aula a partir do que tinha produzido, né? Inclusive pegando a ideia de outros colegas que quisessem trazer para o seu plano. E eu acho que é uma espécie de saída, é uma espécie de coisas que a gente devia ver mais na graduação, né? Mesmo quando passar esse momento, de tentar interagir, né? De tentar colocar isso. Eu acho que eu já falei outras vezes aqui para o pessoal que já acompanha o PET há um tempo, que eu faço o mesmo curso da Luz, mas nem sempre a gente tem os mesmos professores e tal, né? E aí teve um professor que ele levou a gente para o laboratório, ele trouxe toda essa perspectiva de interação, né, com essas mídias. Então, muito do que eu estava fazendo hoje vinha desse momento que eu aprendi com ele, que ele estava até aqui nesse mini curso, mas eu acho que ele já saiu, o Leno. E aí ele levou a gente para conhecer um pouco disso. Tinha muitos colegas que eram mais velhos que eu, que sabiam mais do que eu, e tinham outros mais velhos que ainda não sabiam e que foram aprendendo. Então, acho que é muito importante a gente pensar, né, em inserir isso, mesmo que seja devagarzinho, mesmo que seja com pequenas atitudes, e claro, vai ser sempre um desafio, né, porque a gente sabe que nem todo mundo tem os mesmos recursos. Mas, enfim, acho que foi um debate grandioso para a gente, né, já começar a abrir nossas mentes para pensar perspectivas, conhecer, e amanhã acredito que vai ser muito, muito melhor, né, assim, a gente vai conseguir unir essa parte que a gente fez aqui bem teórica, essas discussões, com a parte mais prática, onde a gente vai mostrar, né, alguns aplicativos, alguns métodos, algumas coisas que vocês podem estar utilizando para fazer essas questões que a gente debateu aqui hoje. Show. Muito bem, e em termos de exemplo de tecnologia educacional, não sei se a Dalu chegou a falar, minha internet caiu por um período, mas o próprio PET, ele tem aí um projeto que possui um aplicativo, né? Um aplicativo desenvolvido pela Comissão, né, de Desenvolvimento de Aplicações Android do PET-HL, que fez lá um aplicativozinho, que é um quiz, um menu, é destinado justamente à educação básica, que tem em vista trabalhar questões que envolvem uma desestigmatização da África, do continente africano, certo? É bem bacana. Se puderem acessar depois o nosso site, que é www.pethl.edu.br, vou deixar o link aqui, alguém da comissão coloca, vocês conferem lá também o nosso aplicativo, tá certo? A gente tem, né? O PET, ele tem um aplicativozinho, certo? Então, pessoal, hoje, né, só pegar aqui o link do formulário de frequência, hoje a gente encerra, né, o nosso primeiro encontro. Desde já eu agradeço a presença de cada um de vocês. Aí eu queria explicar para vocês uma circunstância, né, que todo ano a gente tem uma comissão que nos acompanha dentro da nossa universidade e enviamos relatório institucional. E a gente tem que registrar as nossas ações. Então, só por motivo de registros, assim, se alguém puder ligar a câmera, se vocês puderem ligar a câmera aqui para registrar um pequeno print e ficar tudo ok, eu ficar agradecido, pessoal. Vamos lá, vamos tentar? Atenção aí da Luz, Mariana aí, quem tá, antes de eu enviar aqui o formulário. Só para registrar mesmo e deixar lá para o pessoal que monitora a gente, tá por dentro do que a gente está fazendo. Por favor, quem puder, quem tiver. Léo, deixa eu tirar o print que aparece tu. Não, aqui tá aparecendo eu também no sistema. Lá em cima no cantinho, né? Eu sei. Não, tá aparecendo mesmo. É só alterar lá
lá em cima no cantinho tem tipo um quadradinho, uns quadrados, você aperta nele, aí fica, você só lá ou você na tela também junto com os colegas. Aí já é mais uma dica, né? Então eu vou tirar o print, quem ligou aí, se dá um sorriso, faz um sorrisinho aí, ó. Vou tirar o print agora, beleza? 1, 2, 3. Tirei. Pronto. Deixa eu já guardar o print aqui. Pronto, agora eu vou enviar o formulário de frequência, responda. Lembrando que amanhã a gente vai ter o nosso encontro mais básico, no eixo prático, sobre tecnologias da informação e comunicação, que podem auxiliar vocês, nesse processo de organização do ensino remoto. Tá certo? Então, mandando aqui o formulário, vejam aí se está tudo ok por lá no formulário, vocês conseguem responder. E até amanhã, tá certo? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Pronto, sobre o link a gente vai enviar de novo um e-mail, tá certo? Vai ser um link diferente, que a aula é gravada, né? Para não dar um problema, e amanhã a gente envia um link novo, certo? No e-mail.